Queridos irmãos e amigos que participam deste estudo, nós estamos dando início nesta tarde ao estudo da carta de Judas. Essa carta tão pouco estudada, tão pouco conhecida, do meio-irmão de Jesus, né, chamado Judas, que não foi apóstolo, pois ele se converteu ao Senhor Jesus após a ressurreição de Jesus. E ele escreveu esta carta, da qual nós vamos tirar lições para a nossa vida nesta tarde, pela graça de Deus. Vamos fazer a leitura desta carta e vamos orar e vamos estudar. Mas nós gostaríamos de ter a nossa oração inicial. Então, nós vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos orar ao Senhor. Judas, Epístola de Judas, no finalzinho do Novo Testamento, antes do livro de Apocalipse. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes
desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas novidades, suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros também, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Este é o texto que constitui a carta de Judas e que nós vamos dar início ao estudo hoje. Vamos orar neste momento. Senhor amado, nós estamos diante da tua palavra, que é viva, verdadeira, poderosa, eficaz. Esta palavra que opera na nossa mente, que transforma o nosso coração, que muda o nosso comportamento, que nos revela a nossa condição diante do Senhor e revela com graça e misericórdia os propósitos eternos do Senhor para nós em teu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos por essa palavra, te louvamos pela oportunidade de estudá-la. Rogamos que o Senhor esteja nos dirigindo, nos abençoando e permitindo que nós possamos conhecer e praticar essa palavra. Obrigado pela bênção de podermos compartilhar com os irmãos esta palavra, que verdadeiramente o Senhor nos abençoe nesta tarde. Nós oramos e agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Esta carta escrita por Judas é uma carta muito importante. Ela está fazendo parte do Novo Testamento, como escrito e inspirado por Deus. Judas é identificado aqui como servo de Jesus Cristo, mas a qual dos Judas do Novo Testamento nós estamos nos referindo? Há pelo menos 8 pessoas chamadas Judas manifestadas no Novo Testamento. Então,
destes 8 que aparecem no Novo Testamento com este nome, quem seria este Judas da carta aqui? Ele mesmo se identifica como servo de Jesus Cristo. A palavra original, na verdade, é escravo de Jesus Cristo. A palavra significa, essa palavra servo é usada aqui como uma palavra traduzindo a expressão escravo. E ele se considera alguém cuja vida pertence ao Senhor Jesus e a quem todo o direito de posse e de domínio sobre a vida foi concedido. Então, Judas é alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo e cuja vontade e cujo domínio pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele se identifica como servo de Jesus Cristo, ele se identifica como irmão de Tiago. Quem seria esse Tiago? Também nós temos, pelo menos, alguns Tiagos no Novo Testamento. Mas, para que nós tenhamos consciência de quem é esse Tiago, ele é um dos líderes da igreja de Jerusalém. E ele é conhecido, então, como uma liderança da igreja de Jerusalém. Essa igreja de Jerusalém é constituída pelos apóstolos, né? A liderança é constituída pelos apóstolos, e Tiago é um irmão de Jesus que se converteu também depois da ressurreição de Jesus. Então, Judas está se referindo a Tiago. Ele não se refere a Jesus dizendo ser irmão de Jesus. Ele considera Jesus como seu senhor, de quem ele é um escravo, voluntariamente escravo de Jesus Cristo, né? Ele serve de maneira total e completa ao Senhor Jesus. Jesus tem domínio e posse completa sobre a sua vida. E ele, então, se identifica como irmão de Tiago, porque Tiago é um vulto importante na igreja de Jerusalém, sendo também meio-irmão de Jesus. Então, nós temos aqui Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, que também ele é meio-irmão de Jesus e Tiago também é meio-irmão de Jesus, né? São filhos de José e Maria e, portanto, eles são meio-irmãos de Jesus, já que Jesus não é filho de José, mas é gerado no ventre de Maria pelo Santo Espírito de Deus. Então, ele se identificou bem e todas as pessoas certamente conheciam Tiago, o Tiago, que era uma figura importante em Jerusalém e uma figura que se tornou liderança forte na igreja. E autor também da Epístola de Tiago. Então, nós temos dois meios irmãos de Jesus que são autores do Novo Testamento. Por exemplo, Tiago, né, que escreveu a Epístola de Tiago, e Judas, que escreveu esta epístola que ora começamos a estudar. E a quem que ele escreve? Judas se identifica, então, como servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. E ele escreve aos chamados em Deus Pai. O que ele está dizendo com isso? Aos chamados em Deus Pai. Ele está dizendo que as pessoas a quem ele está escrevendo são pessoas que Deus convocou
que Deus chamou, e ele está dizendo que pelo Evangelho, Deus convocou essas pessoas, chamou essas pessoas, escolheu essas pessoas. Então, Judas está afirmando aqui que ele está escrevendo a um grupo de pessoas conhecido, a um grupo restrito de pessoas, não a toda e qualquer pessoa, mas ele está escrevendo a um grupo conhecido de pessoas, um grupo que é constituído por pessoas convocadas por Deus, convocadas pelo próprio Pai, né? E preservados neste chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é esta de sabermos que os crentes são chamados em Deus Pai, ou seja, há uma ação de Deus que convoca, que chama, por meio do Evangelho, as pessoas que ele escolheu desde a eternidade. E essas pessoas às quais ele chamou, elas são guardadas por Jesus Cristo, ou guardadas em Jesus Cristo. Todos nós que estamos em Cristo, somos guardados nele, de modo que ele não só nos chamou em Jesus Cristo, mas ele também nos guarda em Jesus Cristo, nos preserva em Jesus Cristo, ele verdadeiramente nos mantém nele, em Cristo, de modo que nós somos filhos amados, guardados em Jesus Cristo, preservados para a salvação. É por isso que nós podemos ter certeza de salvação, porque nós somos preservados por uma ação positiva de Deus em Cristo Jesus. Então, nós estamos em Cristo, né? Nós estamos inseridos em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, que estão inseridos em Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, eles são preservados eternamente por Jesus Cristo, de modo que não há possibilidade de estas pessoas perderem a sua salvação, primeiro, porque eles são preservados por Cristo, e segundo, porque eles estão presos a Jesus Cristo pelo próprio amor, pela própria graça do Senhor Jesus. Então, Judas está certo de que isso está acontecendo e ele se propõe a escrever a estes irmãos e ele os saúda com a misericórdia, a paz e o amor de Deus, e ele deseja que esta tríade, a misericórdia, a paz e o amor, sejam multiplicados. A misericórdia, a paz e o amor sejam aumentados progressivamente e que se experimente cada dia mais desta misericórdia, desta paz e deste amor em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus que faz com que Deus se manifeste em nosso favor. Sendo riquíssimo em misericórdia, Deus manifesta a sua justiça em nosso favor em Cristo. A paz é o fruto desta reconciliação nossa com Deus, né? Então, isso gera paz no nosso relacionamento com Deus, por causa da manifestação misericordiosa de Deus em nosso favor, relacionando-nos novamente como filhos dele. E o amor de Deus, que é a motivação de todas essas ações, né? Deus nos amou, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De modo que é o amor o motor, né? A origem de
todas as manifestações de misericórdia, graça e da pacificação que Deus operou no meio do seu povo. Ele, então, está orando, pedindo a Deus, desejando que esta misericórdia, paz e amor do próprio Deus para conosco nos sejam multiplicados. E isso é o desejo que ele tem para todos os crentes, esse grupo de crentes aos quais ele está escrevendo, e, por consequência, a todos aqueles crentes que estão em Cristo Jesus. Agora ele passa a dar a razão porque ele está escrevendo esta carta. E esta carta está sendo escrita porque ele tem amor pelas pessoas, pelos crentes, e ele está aqui manifestando esse amor às pessoas. Ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa salvação comum, ou seja, ele estava pensando em escrever a estes irmãos, porque eles são amados, né? Eles são crentes, irmãos amados de Tiago, de Judas, são amigos queridos, e havia um planejamento na mente de Judas de escrever. Escrever sobre o quê? Ele estava se preparando para escrever sobre a salvação comum. Ele escreveu acerca da nossa comum salvação, né? O que ele estava querendo aqui dizer? Que esses irmãos são amados. Então, essa manifestação de amor a esses irmãos o levou a desejar escrever a eles sobre a salvação comum. A salvação comum aqui é aquela salvação que da qual são participantes todos os irmãos. Então, uma salvação comum aqui não é qualificativa, mas é indicativa de salvação, que é a mesma salvação para para as mesmas pessoas. O mesmo processo, não é? Do modo como Deus salva as pessoas, é baseado no mesmo processo. Por isso ele está dizendo que é uma salvação comum, no sentido de que todos nós somos salvos pelo mesmo processo, a morte do Senhor Jesus Cristo. Não é comum no sentido qualificativo, né? Uma coisa ordinária, uma coisa normal, uma coisa repetida, uma salvação comum nesse sentido de coisa que não chama atenção. Não é nesse sentido, é no sentido de ser da participação de cada pessoa, né? Todos participam da salvação, os que são salvos, no mesmo processo. É uma salvação que atinge a todas as pessoas que creem do mesmo modo, né? Levando-os a renunciar a si mesmos e a confiar apenas em Jesus. Então, ele está escrevendo, ele está planejando escrever sobre essa salvação comum. Ele queria fazer um tratado de como é o processo de salvação, né? Como a salvação nos atingiu, qual foi a obra de Deus, qual foi a ação de Deus, qual foi a ação de Jesus Cristo, qual foi e ainda é a ação do Espírito Santo no processo de salvação. Mas, pensando em escrever isso, ele foi, de uma maneira ímpar, acordado. Ele sentiu-se obrigado a corresponder com eles, com esses irmãos, a respeito da própria fé, a batalhar pela fé. A situação era tão grave, a situação de corrupção da fé era tão grave, que ele se sentiu obrigado
a deixar de lado o tratado que ele ia escrever sobre a salvação comum para escrever sobre a situação atual da igreja, para alertar os crentes a respeito desta corrupção que estava havendo na fé, naquele grupo, naqueles, naquelas, naqueles irmãos, né, no meio daqueles irmãos. Então, por causa disso, ele mudou a sua o seu objetivo, né? E ele passou a escrever sobre um outro assunto. Então ele diz assim: olha, meus irmãos queridos, eu estive planejando escrever a vocês a respeito da salvação que Deus nos deu a todos, essa salvação comum. Porém, agora eu percebi, eu vi que em vez disso, eu devo escrever outra coisa a vocês. Eu devo escrever alguma coisa, eu devo escrever a vocês, insistindo que vocês permaneçam na fé e defendam essa fé, né? Então ele diz, exortando vocês a batalharem diligentemente. Isso aqui é um reforço, é uma expressão muito forte, é uma expressão muito intensa. Ele diz assim: a batalhar pela fé, exortando vocês a batalharem diligentemente. Essa palavra significa com todo esforço, com toda intensidade, com todo interesse, com todo zelo, a trabalharem firmemente, a escolherem esse trabalho e manifestarem todo o esforço que vocês puderem nesse trabalho, diligentemente. E vocês vão lutar por quê? Por qual motivo? Pela fé que uma vez for entregue aos santos. A fé estava sendo atacada, estava sendo vivida de um outro modo, estava sendo deturpada, estava sendo corrompida. E então, Judas se preocupa com isso, e ao invés de escrever sobre o assunto que ele estava pensando, ele muda o assunto orientado por esta necessidade e certamente, né, pelo Espírito Santo de Deus. E esse, ele diz que ele está escrevendo sobre esse assunto porque entraram no meio da igreja homens, falsos mestres, né? Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ele está afirmando que, usando de recursos não lícitos, de dissimulação, isto é, de fingimento, né? De manifestações fraudulentas de comportamento, esses indivíduos se introduziram dissimuladamente, né? E no meio da igreja. E essas pessoas, desde há muito tempo, foram conhecidas antecipadamente, isto é, não é novidade que vai haver, né, isso que Judas está falando, não é novidade saber que estes homens são homens que vão produzir a adulteração da verdade. Vai haver sempre esse tipo de seres, de pessoas que fraudam a verdade, que tentam destruir a verdade. Isso é algo que existe desde o início do mundo, não é? Então, Judas está falando, certos indivíduos se introduziram dissimuladamente, e esses indivíduos já antecipadamente já haviam sido anunciados, e
a condenação deles também já está anunciada. E esses homens ímpios, eles são condenados porque transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. O que significa isso? Transformam em libertinagem a graça de Deus. Ele está dizendo que esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus em um comportamento imoral, libertino, e o destino deles já está há muito tempo conhecido e traçado, pois eles se voltaram contra o Senhor Jesus Cristo, manifestando-se contra esse nosso Senhor e Salvador e nosso Mestre, né? Então, eles são libertinos. E Judas está falando aqui desses homens falsos mestres que começaram a surgir logo no início do cristianismo e pregando outro evangelho. Paulo já tinha anunciado que esses homens são dignos de condenação, e Judas agora também se manifesta contra eles, dizendo que eles transformam a graça de Deus em libertinagem. O que é que eles diziam? Qual era o teor do que eles diziam? Historicamente, nós sabemos que eles diziam que não era necessário qualquer tipo de obediência à lei. Nós sabemos que não é a obediência à lei que salva, mas nós sabemos também que todo salvo anda em obediência à lei moral, porque a lei moral reflete para nós o caráter santo de Deus. Então, no, todos os salvos em Cristo Jesus, eles passam a andar de acordo com a lei. Não para ser salvos, mas porque já são salvos. Então, quando eles são salvos, o Espírito de Deus entra nos seus corações e gera uma nova vida. Essa nova vida gerada é de acordo com a lei de Deus. Então, é de acordo com os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Esses homens diziam que não era necessário mais andar em obediência a qualquer tipo de lei. Podiam fazer o que quisessem com seus corpos, porque a salvação era meramente uma salvação espiritual. O nosso corpo seria destruído. Portanto, destruído mais cedo ou mais tarde, não fazia diferença. Então, poderíamos praticar qualquer coisa com o nosso corpo que não teria influência na nossa salvação espiritual, visto que a matéria é má e ela vai ser destruída, e só o espírito é que é o bem que vai ser restaurado. Então, o Evangelho demonstra claramente, o Evangelho pregado pelos apóstolos, que a salvação é global, é completa, é total. Salvação da nossa natureza inteira, corpo, mente e espírito, né? Então, nós somos salvos desta maneira. E, portanto, a salvação interessa completamente todo o nosso ser, de modo que o salvo é transformado moralmente. O seu comportamento físico também é transformado moralmente. As suas práticas de vida material, suas práticas dos seus instintos, dos seus apetites sensuais, estão sob controle do Espírito Santo. E, então, eles têm que viver uma vida que glorifica a Deus. E, e isso que Judas está demonstrando aqui, que eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Negavam o seu domínio sobre o corpo e negavam
que ele tivesse sido encarnado. Se o corpo é mau, o Senhor Jesus nunca se encarnou. Como que um Deus santo em espírito vai habitar um corpo mau e corrompido e que vai ser destruído? Então, eles negavam, inclusive, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. E contra isto que estava infiltrando na igreja, que Judas está verdadeiramente se colocando contra. E ele fala, escreve de uma maneira muito intensa. Nós vamos ver o restante da carta quando nós perceberemos que ele fala de maneira muito intensa contra esta situação. E no, no teor da carta, ele quer lembrar aos irmãos que nós precisamos ter convicções claras a respeito da justiça de Deus, porque nós não podemos ficar iludidos com a ideia de que Deus vai perdoar todas as pessoas, mesmo aquelas que se corrompem, né? Ele diz assim: quero, pois, lembrar a vocês que, embora vocês já estejam cientes de todas as coisas, que quando o Senhor libertou um povo tirando da terra do Egito, ele depois destruiu aqueles que desobedeceram, aqueles que não creram, e porque não creram, não obedeceram. Então, não tenham dúvidas de que Deus continua o mesmo em sua natureza, né? Ele vai, sim, destruir, contrariando o que esses falsos mestres ensinam, que você pode praticar o que quiser com o corpo, porque não tem importância. Não façam isso, porque Deus demonstrou toda a sua justiça na vida daqueles israelitas, que, tendo saído do Egito, não permaneceram na prática que Deus tinha ensinado na lei, e por causa disso eles foram destruídos, né? No deserto eles foram condenados e morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Depois, porque não creram na palavra de Deus. Até os anjos que não guardaram seu próprio domicílio, até aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, ele tem guardado, ele preservou esses anjos sob trevas, né? Ele prendeu esses anjos sob trevas em algemas eternas para serem julgados no grande dia do juízo, né? Então, nós precisamos atender ao Senhor e prestar atenção naquilo que ele ensinou. E nós precisamos prestar atenção no evangelho verdadeiro e não valorizar, não ouvir, rejeitar e lutar contra. É um processo gradativo e cada vez mais intenso, a ponto de termos que lutar contra estes homens que se introduziram dissimuladamente, ensinando aquilo que não deve. Hoje em dia, né, no século XXI, nós temos ensinos cada vez mais corrompidos na igreja. Infelizmente, são poucas igrejas que mantêm um corpo doutrinário coerente, bíblico, e um corpo doutrinário que seja ortodoxo, aqueles que estão de acordo com a doutrina apostólica. Há muita coisa na igreja hoje que tem entrado através de falsos ensinos, e nós não podemos ceder a estes falsos ensinos. Precisamos viver de uma maneira que demonstre claramente a nossa rejeição a essas práticas ensinadas na igreja hoje, né? Precisamos entender isso, porque Deus é um Deus justo e ele
agiu desde a antiguidade com justiça e com, demonstrando o seu caráter santo. Ele manifestou ira contra aqueles que desobedeceram voluntariamente, apesar dos avisos que eles tiveram para andar em obediência. Deste modo, até aquelas pessoas lá de Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que se entregaram à própria prostituição, né? E até o homossexualismo, eles, essas, essas práticas contrárias à lei de Deus, eles foram postos para exemplo do fogo eterno, do fogo do fogo que opera nas situações de rebelião, né? Que Satanás vai sofrer eternamente nesta situação, e muitas pessoas estarão sofrendo com ele eternamente nas chamas do fogo eterno. Então, essa punição eterna é que vem com Deus, que vem com a justiça de Deus, que foi rejeitada por esses povos, né? Por essas nações e por esses homens e mulheres que viveram dissolutamente. E então Deus está manifestando por meio de Judas essa disposição normal, disposição santa em Deus de punir aqueles que não levam a sério a palavra de Deus e que se desviam da verdade. Esse é o teor básico desta carta, né? Que era o dever dele, de Judas, para conosco, e que ele chama de dever dos crentes para lutar pela fé que foi de uma vez por todas dada aos santos. Nós sabemos que verdadeiramente Deus levanta a sua mão contra essas pessoas que praticam esse tipo de atitude, né? E isso vai ser levado em consideração no juízo, e essas pessoas serão realmente punidas no juízo. Bem, nós já introduzimos o assunto aqui, agora nós já temos quase 50 minutos de ministração. Nós queremos dar oportunidade a quem quiser participar para conversarmos um pouco a respeito desta carta que aparentemente é tão curta, mas que é uma carta de advertência, uma carta que nos chama a atenção para a plenitude da verdade, para que nós acreditemos e pratiquemos toda a verdade, não parcialmente, não é? Como muita gente tem praticado e tem misturado uma parte de verdade e uma parte de falsa doutrina. Isso significa falsificar completamente a palavra de Deus. Que nós possamos pensar nisso e continuar estudando essa carta de Judas. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos dando continuidade. Nós vamos encerrar a gravação, depois nós vamos continuar conversando, se os irmãos assim quiserem.